Você já percebeu que nós somos muito mais dispostos a buscar a Deus quando temos necessidades? As nossas necessidades nos levam a um lugar de pedir, de orar, de fazer um voto, de fazer um jejum ou de ir à igreja? Se Deus é dono de todas as coisas e a gente chega nele apenas para pedir, como que nós estamos nos portando? Como filhos ou pedindo esmolas? Vem comigo nesse vídeo que eu quero conversar com você um pouco a respeito disso. Eu quero começar falando com você a respeito do primeiro ensinamento de Jesus. Mateus capítulo 5 retrata o que nós chamamos de Sermão da Montanha. É a primeira vez que Jesus se assenta, para ensinar não só os seus discípulos, mas toda uma multidão que o estava ouvindo. E é interessante como ele começa esse sermão. Como ele inicia? E isso está em Mateus capítulo 5, versículo 3, e ele inicia dizendo assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Cara, eu quero que você preste muita atenção no que Jesus está ensinando. Primeiro, essa palavra bem-aventurado significa felizes são, felizes aqueles que, E ele está dizendo que são felizes aqueles que são pobres em espírito. E sabe o que é interessante? Quando a gente pega essa palavra pobre, essa palavra pobre no grego é a palavra pitochos, que significa reduzido à pobreza e colocado num lugar de mendicância. Ou seja, ele estava falando de uma situação de ser pedinte, de ser mendigo, de pedir esmolas. E é interessante que ele fala que nós seremos felizes se nós estivermos nessa condição. Só que esta condição, não no físico, mas esta condição no espírito. Isso significa e nos mostra o quanto nós temos que ter sensibilidade e enxergar que somos pobres espiritualmente e o quanto dependemos de Deus. É por isso que, por exemplo, eu vejo Paulo lá no auge do seu ministério dizendo: eu sou o pior de todos os pecadores. Cara, é muito necessário que a cada dia nós venhamos a reconhecer que nós continuamos a ser pobres de espírito porque somos dependentes do perdão de Deus. E quando eu reconheço que eu sou pobre de espírito, quando eu reconheço que eu sou um necessitado espiritual, a ponto de pedir, a ponto de clamar a Deus, de poder chegar até Ele e falar: Deus, eu preciso de você. Deus, eu preciso da tua misericórdia. Deus, eu preciso do teu perdão. Enquanto não há um reconhecimento no ser humano, enquanto não há um reconhecimento dentro de mim de que essa pobreza existe por causa do pecado, de que essa pobreza existe por causa das minhas mazelas emocionais e espirituais, que eu não resolvo, que eu não me reconcilio, que eu não peço perdão a Deus, que eu não peço perdão às pessoas. Ou seja, essa pobreza vai se acumulando dentro de mim enquanto eu não chegar em Deus e reconhecidamente dizer para Ele: Deus, eu preciso, eu necessito do teu auxílio. Eu estou aqui agora como no ambiente espiritual como um pedinte, como alguém que clama: tem misericórdia de mim e me perdoa. Cara, o interessante é que Jesus diz que nós seremos felizes quando nós fizermos isso. E a recompensa é ser do reino dos céus. Ele diz que deles é o reino dos céus. Então, preste atenção. Jesus não está falando que nós acessaríamos o reino dos céus, ou que nós tocaríamos o reino dos céus, ou que nós tivéssemos algum contato com o reino dos céus. Jesus disse que nosso é o reino no dia que nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual. Mas eu quero continuar aqui o bate-papo com você. O segundo versículo, versículo 4, Jesus diz assim: Felizes são os que choram, pois eles serão consolados. E aí, quando a gente vai para o grego novamente, para essa palavra chorar, é interessante que essa palavra chorar não é o mero fato de prantear, de chorar, mas é chorar por alguém ou por alguma coisa. Então Jesus continua o ensino e ele está dizendo: você vai ser feliz o dia que você chorar. Isso parece completamente ilógico. Como eu posso ser feliz no dia que eu chorar? Como eu posso ser feliz no dia que eu estou triste? Na verdade, Jesus está falando o seguinte: vocês serão felizes o dia que vocês chorarem pela pobreza de espírito de vocês, reconhecendo
que vocês precisam de mim. E quando vocês chorarem por esse motivo, então vocês serão consolados. Agora, cara, falando de consolo, é muito poderoso entender que o Consolador é o Espírito Santo. Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando você chorar de arrependimento, quando você chorar de sinceridade, quando você chorar de quebrantamento, quando você chorar entendendo a sua pobreza espiritual, a sua necessidade de Cristo, você receberá consolo. E esse consolo vem do Espírito Santo, ou seja, você estará abrindo caminho para que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida, comece a mexer no seu interior, comece a mudar a sua essência, traga consolo, traga abrigo, te coloque num lugar de filho, te coloque num lugar no reino dos céus, faça você acessar coisas espirituais. O Consolador virá abrindo caminho para que você toque aquilo que é eterno. Então, que haja no teu espírito um reconhecimento de quem você é e que você realmente se arrependa disso, chore por causa disso. Quero ir com você agora para o versículo 5, é o terceiro passo que Jesus está dando. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha que poderoso que Jesus está dizendo. Ele está falando que felizes são aqueles que são humildes. E às vezes a gente confunde muito humildade. Hoje em dia, dentro da nossa cultura, ser humilde, a gente costuma se referir ao humilde como aquele que é pobre. Ele fala assim, uma pessoa de condição humilde é aquele que está numa condição de pobreza ou de necessidade. E Jesus não está falando disso. Porque a palavra humilde aqui, quando eu vou para o dicionário grego, é a palavra praus, que significa disposição de espírito, preste atenção nisso, disposição de espírito para aceitar a forma de Deus lidar comigo. Cara, ser humilde dentro do contexto do que Jesus está ensinando é ter uma predisposição para entender que a forma com que Deus lida com você, a forma que Deus está te tratando, a forma que Deus está trabalhando na tua vida é a melhor forma. Então isso significa que nos momentos que a gente percebe, por exemplo, que Deus não atendeu um pedido nosso, que Deus nos deu um não ao invés de um sim. E isso acontece muito, porque assim como nós, pais, eu sou pai de 2 filhos, eu tenho uma menina e um menino, eu sempre dou para eles mais nãos do que sims. E nosso Deus é o nosso Pai, e quando a gente reconheceu a nossa pobreza de espírito, acessou um lugar em Deus, através do Espírito Santo, clamando, chorando, se rendendo aos pés dele, ele vai ser nosso Pai. E como Pai, para muitos dos nossos pedidos de bênção, para muitos dos nossos pedidos de milagre, para muitos dos nossos pedidos de prosperidade ou de qualquer coisa, nós receberemos um não de Deus. E aí, nós temos que ser humildes o suficiente para entender que o modo com que Deus está agindo conosco é o melhor modo. É nesse aspecto que Jesus está falando de humildade aqui. Seja humilde para reconhecer que no momento que Deus diz sim, é bênção. Mas no momento que Deus diz não, também é bênção. Deus continuará te amando, Jesus continuará trabalhando na tua vida. Agora, quando nós entendemos qual que é a herança daquele que se sujeita ao que a gente chama de processo, né? O processo de entender o não de Deus, o processo de entender que a forma com que Deus está tratando e lidando com a gente é a melhor forma, a herança aqui é receberão a terra. E quando a gente fala de receber a terra por herança, nós não estamos falando de heranças espirituais, daquele tesouro que estamos acumulando no céu para o dia que nós encontrarmos com Cristo. Não, ele está falando da terra. Ou seja, vamos fazer um resumo aqui. Às vezes você foi para a igreja e tem ido para a igreja e tem buscado Jesus e tem feito propósito e tem orado para receber uma bênção, para trocar de emprego, para trocar de carro, para conseguir uma casa, e não tem problema orar por essas coisas. Por que não tem? Porque Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, é para buscar as coisas da terra também. Nós podemos orar, nosso Pai nos entende. Só que a motivação de ir à presença dele não pode ser as coisas. Por quê? Porque o dia que nós entendermos que entrando no processo dele, reconhecendo nossos pecados, nossos erros, chorando por isso, se arrependendo e nos tornando humildes o suficiente para se sujeitar aos processos dele, a herança nele
é plena e é aqui na terra. Então você vai ter bênção, você vai ter prosperidade, você vai ter graça, você vai ter sabedoria, você vai ter tantas coisas aqui na terra quando você entender que você está se relacionando com Jesus por causa de Jesus, que você está se relacionando com Jesus para que você se torne puro, limpo, lavado, remido, transformado. Jesus não morreu para nos dar coisas, Jesus morreu para nos salvar, para nos transformar, para nos redimir e nos reconciliar com Cristo. Jesus morreu para nos fazer habitação do Espírito Santo, não para dar meros presentes. Então, em que condição nós estamos? Em que condição você está? De filho, herdeiro, que espera o tempo da herança chegar, ou de pedinte espiritual, que fica ainda pedindo esmola para Deus como que buscasse apenas um presente dele e não o abraço, o carinho, o colo e a afeição que ele tem para derramar sobre a sua vida. Mude o seu jeito de buscar a Deus hoje, mude a sua perspectiva e como você o enxerga e comece a buscá-lo por quem ele é. Com certeza, esses processos acontecerão na sua vida e você terá uma vida que realmente valha a pena ser vivida, tá bom? Que Jesus te abençoe muito, foi bom estar aqui com você, que Jesus te abençoe.